Gente na gente. Boa noite, gente. Isso. Boa noite, internautas. Adorei. Eco, vamos falar de eco. Bom, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema muito bacana, que é o mito de Narciso. Eu gosto muito de mitos. Eu gosto muito de ler a mitologia, acho muito legal. E aí eu achei interessante porque os mitos, elas são como parábolas também, porque elas têm a mesma origem, que é a origem de ensinar, por meio de alegorias, por meio de uma coisa mais floreada, que a seu tempo ficava mais fácil o entendimento, né? Então, a gente vai ver que, claro, você tem uma espinha dorsal que segue a história de Narciso, que não se foge muito, e todo mundo já deve conhecer essa história. E eu li várias histórias, né? Para assim, qual que eu vou levar? A mais bonita. Mas, a verdade, assim, todas elas culminam para o mesmo lugar, para o mesmo endereço. Mas aí, teve uma pessoa, que é um psicanalista, que ele conta o mito de Narciso e ele vai traçando um paralelo conosco, numa visão um pouco mais da nossa psique, e eu achei muito legal. Não é aula de psicologia aqui mesmo, não, mesmo porque se eu me atrevi a fazer isso aqui, eu fecho os olhos para Alexandra. Eu falei assim, meu Deus, nunca. A ideia aqui é trazer o exercício de consciência que ele faz. E aí, com base nisso, o que eu sempre faço, eu só vou dividir com vocês o que eu entendi. E é sempre bom quando a gente tem gente que é mais demais do que a gente pode pedir ajuda aos universitários, entendeu? Então, esse é o objetivo aqui. Então, aqui eu vou passar o filme é bem rapidinho, como ele fala sobre o mito de Narciso, e a partir daí a gente vai conversar, tá bom? E quem era, né? Quem foi Narciso, né? Quem era Narciso em meio ao mito? A gente deve considerar que Narciso, primeiramente, era um rapaz extremamente belo. E, ao mesmo tempo que ele era belo, ele era um tanto quanto, se mostrava um tanto quanto entorpecido com a sua beleza. Daí vem a palavra Narciso. Narciso vem de narquê, que é a mesma base, a mesma origem da palavra narcótico, e significa um entorpecimento, né? Então tem um certo sono, né, de Narciso em relação a ele próprio. Narciso, além de ser um rapaz muito belo, nós temos que considerar, além das características, a relação dele com uma ninfa chamada Eco. Eco, né, temos várias versões, mas em uma das versões nós verificamos Eco, encontramos Eco como uma ninfa que estava encantada por Narciso, mas Narciso só era encantado por ele próprio. E ninfa era uma ninfa muito tagarela, falava demais, falava talvez de maneira desmedida. Sobre ela, né, os deuses lançam uma maldição sobre Eco, de tal maneira que Eco sempre haverá de repetir as suas últimas palavras. E um dado dia, né, Narciso está no bosque, Eco olha, né, à distância, né, contempla à distância a beleza de Narciso. Narciso vê que tem alguém ali e eles começam um diálogo, muito curioso. Narciso escuta, né, a presença de alguém e Narciso pergunta, quem está aí? E Eco responde, quem está aí? Narciso, aparece. E Eco responde, aparece. Esse episódio, esse rápido episódio entre Eco e Narciso é muito indicativo para o próprio narcisismo, porque ele nos mostra que Narciso só recebe do outro o seu próprio eco, né? Ou seja, Narciso lida com os outros como se os outros fossem espelhos. O que vem do outro é ele próprio. Então, né, Narciso é aquele que se relaciona com os outros, mas buscando nos outros ele próprio, o eco dele próprio. Por isso que, por exemplo, Caetano vai falar na música Sampa, né, vai ter uma parte da música que vai dizer que Narciso acha feio o que não é espelho. Voltando ao mito, né,
o que acontece depois desse encontro entre Narciso e Eco. Né? Sobre Narciso também recai uma espécie de maldição. Narciso viverá enquanto não se ver, enquanto não se contemplar. Num dado momento, Narciso, de maneira meio desavisada, ele olha para si próprio, na verdade ele olha para a superfície de um lago, o lago parado, a superfície funcionando como um espelho, e ele, de repente, ele observa a sua própria imagem. E ao observar a sua própria imagem, né, ele acaba se encantando excessivamente por ele. E em uma das versões do mito, Narciso, ele fica paralisado diante dessa imagem, ele fica olhando para essa imagem que surge diante dele, ele se, de certa forma, ele se petrifica, ele se paralisa e ele acaba morrendo, né, de inanição. Numa outra versão, ele pula na própria imagem e ele se afoga. Mas, de toda maneira, é interessante que esse encantamento de Narciso por ele próprio é um encantamento que gera uma espécie de paralisia que culmina numa mortificação. E eu achei muito legal. Não é legal? A visão que ele traz. E aí eu fico pensando, eu comecei a pensar, assim, poxa, tudo tem uma correlação. Entendendo que todas as histórias mitológicas, ela tem um fundamento de um grande ensinamento, para mim ficaram algumas coisas. A primeira delas é o eco. E aí eu fico pensando, né? Que eco que a Sandra está querendo, né, ouvir das pessoas. E aí ele fala uma outra coisa muito bacana, é você ficar entorpecido nessa imagem que você tem. Quem depois quiser, eu não trouxe a reportagem completa, é muito legal, vale a pena. Você pode colocar o que é narcisismo, de Alexandre Simões, e aí você vai ter a reportagem dele, a explanação dele completa, são 12 minutos, que vale muito a pena. Mas aí ele fala o seguinte, acho que alguns pontos que ficaram para mim. O eco, a paralisia que você tem, né? Então, assim, quando ele fala que ele se depara com aquela imagem que é tão perfeita, ele sucumbe, né? Ele acaba caindo, ele acaba morrendo. Uns contam que ele acaba morrendo de inanição, como ele mesmo disse, e o outro fala que ele cai no lago. E tem uma coisa que ele coloca, quando ele faz essa análise um pouco mais aprofundada, ele coloca o narcisismo, e aí nós vamos chamar o narcisismo, porque o mito de Narciso, ele acaba, se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, a gente percebe situações do nosso cotidiano, da nossa vida, que tem muita similaridade com o que a gente está falando aqui, tá certo? E aonde está essa similaridade? Aí ele coloca 3 pontos que ele chama de uma tríade, que eu achei bem bacana, que é a imagem, a identificação e o investimento. Então, como é que é isso? Imagem. Imagem é como eu me apresento para as pessoas. A construção de uma imagem que melhor me representa. E o foco está muito mais no externo do que no interno. Aí eu assim, olha a gente se camuflando aí. E aí eu lembrei de mim pequena. Vou contar a historinha, que eu adoro contar as minhas historinhas, né? Eu pequena, sei lá, talvez uns 10 anos. Eu não sei de onde vem, e não vem ao caso agora nesse momento. Eu tinha um forte desejo de mostrar que eu era forte. Eu precisava ser forte. As pessoas tinham que comprar essa imagem que eu era forte mesmo, eu era boa de briga. Comigo escreveu, não leu, pouco meu. E aí, isso é imagem, ok? E aí eu comecei a fazer disto o meu lema, tá? E aí, dentro desse meu lema, vou passar para o segundo que eu vou contando a minha historinha. Eu criei situações
para que as pessoas me vissem como uma pessoa forte. Porque eu achava que dessa maneira eu teria ganhos. E aí eu comecei de forte, comecei a ser justiceira. Ó que bonito, jaguncinha desde pequena, né? E aí eu lembro uma passagem de uma menina que ela tinha um problema com uma outra garota. E ela ameaçava bater nessa menina. E ela veio até a mim, a justiceira, né? Olha, eu tenho muito medo daquela moça, daquela menina, porque ela quer me bater, eu não sei o que eu fiz, e eu não acho certo. Quem é essa menina? Quem é que a gente já vai resolver o problema? Então eu queria saber se a partir de agora você consegue ir embora comigo. Não, pode deixar. Eu vou junto com você, eu vou embora com você. Se quiser de manhã, eu passo na sua casa, nós vamos. Quero vê-la colocar a mão em você. Pessoa. Muito bem. Aí um belo dia, e essa menina acabou que a gente nunca se cruzava, a gente ia, estava no horário. Aí ela passou por mim agora, mas eu não vi a moça. Um belo dia, ela passou, e a menina era um monstro de enorme. Eu não tinha conhecido a pessoa. E aí quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, e agora? E a menina que estava do meu lado, o que aconteceu? Se eu estou com a justiceira, eu vou crescer. Igual o filho quando está com a mãe, não é isso? Ah, peraí, agora você não pode brigar comigo, que eu estou com a minha mãe. E ela virou e falou assim, olha, aí falou um monte de coisa, parará, parará, parará. E a menina, mas eu estou com a minha colega aqui e ela vai te bater. Aí eu olhei, não, vamos conversar primeiro, que eu acho melhor. E aí ela falou assim, essa daí ela não me dá nem, alguma coisa assim, ela não me dá nem um susto, isso para mim nada. E aí ela foi embora. Aquilo para mim foi a morte. Porque ali o meu castelo caiu. O meu castelo mostrou, Sandrinha, você não é esse pacote todo que você imaginou que você fosse. E a menina falou assim, mas você não vai bater nela? Não, vamos conversar primeiro, acho que é melhor conversar. Não, você estava com medo. E aí ela disse uma coisa que para mim foi a morte. Você é igual a mim. E aí eu me toquei. Eu não queria ser igual. Então eu trago para cá essa primeira reflexão. A gente tem uma dificuldade de ser igual a todo mundo. Nosso discurso muitas vezes é isso. Não, imagina, sou igual a todo mundo. Não. A gente sempre quer se sentir privilegiado numa imagem que a gente traz para a gente. E aí a identificação com essa imagem, que é o conta de Narciso, ele se identifica com aquele belo, aonde todas que estão à volta dele, ninfas naquela época, porque Eco era uma ninfa, e ninfa são, vamos pensar que são as fadas do céu, da natureza, não é do céu, da natureza, da água, da mata, da floresta, e elas eram lindíssimas. E Eco era extremamente linda. E ele não conseguia ver a beleza dela, porque a beleza dele era maior do que tudo. Então, a minha crença de acreditar que eu era quase a Mulher Maravilha, eu acho que eu acreditava que eu era a Mulher Maravilha, não me fazia ver que eu era igual a todo mundo. Com as mesmas fragilidades, é isso que eu quero trazer. Então, aqui vem o primeiro aspecto que eu acho bem bacana, que além da imagem que a gente constrói, a gente se aprisiona nessa imagem, porque a gente quer que o outro te reconheça sobre isso, e aí o que é pior, né? A gente investe nela. A gente investe para mostrar que a gente é forte, investe para a gente mostrar que a gente consegue, que tudo está bem, que tudo está ótimo, que tudo está lindo, que tudo está divino, que tudo está maravilhoso. E que a gente dá conta de tudo. E a gente dá conta de tudo? Às vezes nem do cachorro. Eu não dou conta do cachorro. E aí eu aprendi uma outra coisa muito bacana com esse mito do Narciso, que a gente vê o narcisismo só pelo lado do belo, né? Do lado mais é você ostentar
aquilo que nós entendemos ser o legal, o positivo, o interessante. Mas ele também fala uma coisa muito bacana que é assim: narcisismo é uma fascinação de tudo aquilo que constitui uma imagem de adoração. E aí eu fui entender isso melhor. E aí eu fui perceber que nós cultuamos muitas coisas. Nós adoramos muitas coisas. E aí caiu a minha ficha. Por que eu peguei esse tema? Porque não que hoje eu esteja cultuando, ou com interesse de cultuar, o belo, o poder, que um dia eu fiz muito isso, porque você acha que aquela pequenininha Sandra que levou a cacetada aprendeu? Não. Né? A pessoa se acha, e acho que ainda até hoje, se acha um pouquinho Mulher Maravilha. Mas a gente pode cultuar todos os extremos. Você vai ver na literatura, aí olhando para uma linha mais psicanalítica, existe tipos de narcisismo. E aí, quando você olha para esses tipos de narcisismo, você tem várias tipologias. E eu não vou trazer aqui as tipologias, mas eu vou trazer o conceito disso para a gente prestar atenção aonde que nós estamos. É como se fosse um pêndulo. E a vida da gente é assim, né? Uma hora eu estou no pico da minha euforia, outra hora eu estou no fundo da minha tristeza. E quando a gente está bem, quando a gente consegue, mesmo que momentaneamente, está um pouco mais equilibrado. Não é isso? E aí, quando a gente fica meio doido, para onde a gente vem? Para casa espírita. Vamos tomar um passe, pelo amor de Deus, porque está difícil. Mas aí a gente percebe que o narcisismo ele também pende para os dois lados, que são os tipos de construção de imagens. Que é o que a gente mais conhece, que é o que o mito conta a história, que o mito se propaga, é pelo belo, pela força, o poder, a riqueza e perfeição. Que é como a gente é reconhecido. E aí você tem um outro extremo, que também é uma medida de adoração e fascinação, o feio, o fraco, a derrota, a pobreza, a imperfeição. Sandra, você está louca? Não. Vou dar um exemplo. Você está lá bonitinha, chega alguém no centro espírita e você fala: oi, querida, tudo bem? Ai, não está nada bem. Está nada bem. Eu estou com dor aqui, eu estou com dor aqui. Meu filho foi lá, ele brigou com a esposa, depois veio, deixou a criança, eu não posso cuidar da criança. Não, mas vai passar, as coisas vão melhorar. Não, não vai melhorar. Você vai ver, não vai melhorar, porque é uma situação. E a pessoa, ela não anda, ela se arrasta. Ou a gente tem assim: mas isso acontece sempre comigo. Eu tenho certeza que isso não vai dar certo para mim. Eu posso até tentar, mas eu tenho certeza que isso não vai dar certo para mim. E aí, é a síndrome do patinho feio. E muitos de nós criamos e cultuamos essa imagem para nós. E aí eu me vi recentemente fazendo isso comigo. Recentemente eu me vi na condição de que eu não era capaz a uma determinada situação, a qual, tendo uma lente muito racional sobre aquilo, eu teria total condição e competência de fazer. Mas eu me coloquei naquela imagem da derrotista. E aí eu fiquei pensando: quantos de nós não fica preso a uma imagem de uma situação que não deu certo? E, infelizmente, a gente tem o hábito de falar que eu sou isso, não é que eu estou isso. Porque se a gente parar para pensar, eu sou da Terra ou eu estou na Terra? Então, não é aqui que você vai virar para sementinha, né? E quando a gente olha para essa visão que é muito maior de qualquer situação, para mim foi tão bacana fazer esse exercício. E aí, para mim, ficou mais claro quando tem aquela frase que Chico fala, que tudo passa. Tudo passa mesmo. Se nós estamos de passagem, como é que as coisas por si só
não tem a sua passagem, não é verdade? Então, aqui, eu trouxe um exercício muito bacana, são os livros para criança que a FEB desenvolve, que é Brincando e Aprendendo o Espiritismo, e que ele fala uma coisa muito bacana, que é para criança, mas ele é tão atemporal, ele é tão vivo, e ele é tão próximo de todos que eu trouxe para nós. É preciso desenvolver o amor a nós mesmos através da oração e da autoanálise, buscando a compreensão de si mesmo. Pois aquele que não possui amor próprio costuma desenvolver em si complexos de inferioridade em relação aos outros, gerando sentimentos de culpa, insegurança, baixa autoestima, desvalorização da sua capacidade de habilidades. E isso serve para os dois extremos. Porque quando você se supervaloriza, é que você não vai dar conta de ser questionada sobre qualquer coisa que desmanche essa imagem de belo. Quando você se coloca na posição de que você é uma derrotada, de um derrotista que não consegue fazer nada, é porque você também não dá conta de ser questionado sobre aquilo que você pode não fazer bem. Olha, que salada mista que a gente se coloca. Precisamos. E se a gente mudar a nossa leitura, e é isso, que esse é o exercício que eu venho fazendo comigo, que é assim, o que é aqui? O que é esse plano? O que é essa vida? Eu sempre falo para vocês, todas as vezes que eu venho aqui, eu sempre falo, e eu vou falar novamente, que isso para mim é uma crença que eu quero internalizar. Quando eu me coloco numa posição de imortal, de um espírito, tudo se reduz. Tudo fica menor. Fica menor sob o ponto de vista terreno e fica muito maior sob o ponto de vista de aprendizado. E quando a gente fala de aprendizado, esse é o ciclo da vida. Porque aqui nós estamos numa escola. E essa escola vai te proporcionar exatamente isso. Tentar, cair, levantar, recomeçar. Tentar, cair, levantar e recomeçar. Porque isso vai te dar uma base muito bacana chamado aprendizado. O principal exercício aqui, quando a gente olha para todas as armadilhas que a gente se propõe a fazer a nós mesmos, as personas ou as máscaras que nós colocamos, as imagens que nós construímos sobre nós mesmos, e eu entendo, porque eu também faço isso, nada mais é como uma forma de eu me proteger, de eu não querer encarar aquela realidade. A realidade que somos todos comuns. A realidade que somos aprendizes. E aí eu acho muito legal as crianças. Porque elas não têm vergonha de aprender. Elas não têm vergonha de falar. Elas não têm vergonha de dizer, eu não sei. Eu não vou fazer porque eu não sei. Se você me ensinar, eu vou fazer. E aí, se você faz tortinho, não tem problema. Eu fiz o meu melhor. É que minha filha fala, mãe, eu fiz o meu melhor. A próxima eu vou fazer menos tortinho. Mas dessa vez vai ficar tortinho. E às vezes eu fico, não, filha, porque a gente tem que fazer. Não, mãe, a gente não tem que fazer. E ela fala para mim, não, a gente não tem que fazer. Aí eu olho, filha, você tem razão, a gente não tem que fazer mesmo. Esse é o seu melhor? Você tem certeza que você fez o seu melhor? Ela olha, vou tentar de novo então. Vou ver se eu consigo fazer melhor. E ela vai, feliz, vamos lá, vamos fazer. Mãe, ficou muito legal agora. Ai, eu gostei. E aí eu vejo que é simples. Não é fácil. São coisas diferentes. Mas é simples. Então, a primeira não, né? Eu acho que uma das coisas que eu me coloquei
para um exercício é entender o que é simplicidade. E aí tem uma coisa, aí eu fui lá, né, entendendo o que é simplicidade, fui lá abrir o livrinho, se não me engano, acho que é o Pão Nosso. E aí eu trouxe para vocês, porque olha só o que ele trouxe para mim, bem bonitinho. O problema de agradar. Ó que chique. Ah, saiu a bolinha que estava aqui, eu vou ler para vocês que não vai ter leitura. O problema de agradar. Eu falei assim, danada. E a nossa necessidade de deixar que o outro sempre te aceite, porque você tem que ser legal com o outro, porque o outro tem que achar sempre você bonita, alegre, divertida. Você tem que sempre... você tem que estar naquela posição de que eu entendo, eu sou a pessoa mais legal, a mais compreensiva, mas por dentro está morrendo. E aqui veio... no livro Pão Nosso, exatamente isso. O problema de agradar. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a provação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar. Acho bacana a gente ter uma preocupação, e temos que ter. Só que a gente só precisa ajustar a lente, o foco. O foco não é o outro. O outro é resultante, mas o foco é aqui, ó. E quem está aqui? Nós somos o quê? Uma centelha divina que está aqui de quem? Que constitui para a gente leis que estão aonde? Aqui. E muitas vezes eu vou buscar fora o que está tudo dentro. Muitas vezes eu estou pedindo aprovação para fora. E quando eu deito a cabeça no travesseiro, não é igual esse gatinho. Gatinho tá de boa na lagoa. E muitas vezes não. A gente não. Não existe travesseiro mais macio do que a consciência limpa. Ou pelo menos a certeza de que eu fiz tudo o que eu poderia ter feito para aquela situação, para aquele momento. E aí é que a gente começa a construir bases mais sólidas de uma construção, de uma imagem mais próxima, não do que é referência para o outro, que é uma referência para quem? Para quem verdadeiramente está do nosso lado e que vai constituir para a gente obras muito maiores do que essas momentâneas aqui. Então, aqui, Jason de Camargo, ou Jason, eu não sei como ele pronuncia, na obra Educação dos Sentimentos, ele traz uma série de situações que eu acho muito interessante a gente olhar e que faz todo sentido quando a gente quer nos construir. E olha, e para a gente se construir, a gente primeiro precisa fazer o quê? Tem um guarda-roupa cheio de roupa. Quero comprar roupa nova, linda, divina, maravilhosa, aquelas que a gente fica doido. Vai lá no mall, fica doido. Aí assim, você compra. Ah, Beth, vamos comprar assim, que é bem legal. Comprar roupa, sapato, bolsa, perfumes, tudo que tem direito. Delícia. Chego em casa, vou colocar no guarda-roupa. Só que não tem espaço. E o que eu tenho que fazer com esse guarda-roupa? Oi? Aumentar? Adorei. Adorei! Deixa os velhos aqui, eu aumento um pouco mais, né? Aí só que tem uma coisa, dá tempo de usar tudo? Não. Isso que é terrível. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ali, ó, uma boa seleção daquilo que me serve e daquilo que não me serve. E aí, gente, eu tenho que me despedir de algumas coisas. E aí é que vem aí um ponto que para a gente é muito difícil. O despedir. Eu faço parte de um grupo que trabalha com... Que a gente se solidarizou com um grupo de pessoas que tiveram perdas. Então, esse grupo chama Perdas e Lutos. Então, é um grupo de pessoas, uma ajudando a outra. E teve uma pessoa
eu não me lembro o nome dela, mas ela falou uma coisa que eu achei tão bacana. Ela falou assim, eu preciso fazer o ritual da despedida. E eu achei aquilo, gente, o que é um ritual? Já consegui ver, sabe aquela coisa de índio? Parará. Não, o que é esse ritual da despedida? E ela narrou a despedida que ela teve que fazer com o filho, e ela precisava voltar aonde o filho tinha falecido, porque ela precisava olhar o mar, porque ela não conseguia mais olhar o mar. O mar causava para ela uma dor muito grande, ela precisava fazer as pazes com aquele mar. Só que para isso ela tinha que se despedir do filho. E aquilo foi muito forte para mim. E eu estou falando de um filho, né? E que é o muito mais flagrante, porque a dor ela é visceral, né? E a gente tem tanta dificuldade. Aí eu fico imaginando quais são os filhos que a gente fica nutrindo ao longo da nossa vida e que a gente tem grande dificuldade de se despedir. Que ele já foi embora, já cumpriu a tua etapa, já cumpriu o teu objetivo, e agora você precisa construir uma nova imagem. Então, para isso, a gente tem que aprender a se autoconhecer. O autoconhecimento é de grande valia para o nosso aperfeiçoamento. Resistirmos em reconhecer muitas das fragilidades e limitações que ainda possuímos. Mal conseguimos falar de nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos. Mal sabemos quem realmente somos. Enquanto a gente não tiver a coragem de olhar para o espelho, não para admirar a imagem, mas para saber quem é essa imagem que está ali. Esse é o convite. Autoaceitação. Aceite-se como é. Cada encarnação tem razões ponderáveis e você descobrirá valores significativos em si próprio. Não queira ser outra pessoa. Valorize mais os pontos positivos que você possui. E a grama do vizinho sempre é mais verdinha, né? Então, assim, eu já contei a historinha da nossa janela. Então, está na hora da gente olhar para a nossa janela. Que às vezes eu olho a grama do vizinho, olho a roupa do vizinho está suja e a minha não. Não, só a janela que estava suja e vi a roupa do vizinho suja. Esse é o exercício que a gente tem que constantemente se experimentar. Aonde foi que eu falei hoje? Mas aonde foi que eu consegui fazer um movimento positivo? E creiam, todo santo dia, todos os dias, nós fazemos uma coisa boa. Vocês sabiam disso? Todos os dias. E a gente chega e fala assim, hoje o meu dia não deu certo. Mentira. Todos os dias nós temos uma coisa boa. Esse exercício que a gente tem que fazer. Autoamor. Ame-se. O próprio Cristo disse que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Deus não escolhe a quem amar. E aí a gente entra num looping de sofrimento quando a gente entrega a nossa vida para o outro. Você ama tanto, vamos colocar a palavra amor, né? Que você morre pelo outro. E na verdade não. Você criou uma imagem. E essa imagem oculta aquela outra pessoa que te alimenta sobre alguma forma. E quando aquilo não é respondido, tem uma situação de uma pessoa que eu conheci, era casada, vivia um relacionamento maravilhoso, só que esse casamento não deu certo. Em 6 meses, ela adquiriu um câncer e ela faleceu. Em 6 meses. Aonde estava ela nessa história toda? A gente não pode se perder de nós mesmos. Porque o maior patrimônio que você tem não é a casa nem o carro. É você mesmo. Se você é o seu maior patrimônio, você tem que zelar por ele. Então,
é o primeiro que você tem que amar. Minha filha já aprendeu isso. Quando eu pergunto para ela, filha, quem é a primeira pessoa que tem que amar? Sou eu, mãe. Tudo bem. Isso aí. E depois, vem você? Vem. Pode ser. Mas o mais importante, a gente tem que olhar para isso. A gente precisa se cuidar para poder cuidar do outro. Sabe o avião? A máscara vai primeiro para quem? Porque senão você morre. O reconhecimento que devemos buscar é o da própria consciência. Não importa a gratidão. E essa frase de Chico eu achei o máximo. Nós queremos sempre o retorno positivo. Mas como que a gente vai ter só o retorno positivo se aqui é a escola? Se aqui você está para aprender e o outro também está para aprender. Pode ser que você tenha aprendido aquela lição, mas o outro não. Aqui é uma grande escola. Então, ora você vai ter o retorno positivo, ora você não vai ter. Ora a lição vai ser muito bem, passei nessa prova, mas a outra eu não vou passar. Mas isso não é motivo de desistir. Isso é um motivo de você olhar e dizer, ok, bora lá. Vamos fazer de novo. Todo aplauso externo é ilusório. Lembra que eu falei? Vamos buscar dentro e não fora. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém que tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Essa citação eu achei muito bacana, porque a gente nunca pode ter um conceito elevado. Eu vou expandir a palavra elevado, porque o elevado que é o superlativo, desde o que eu sou a última bolacha do pacote ou porque eu sou o arroz da festa, ok? O objetivo aqui é que a gente busque o equilíbrio. E o equilíbrio está nas ações cotidianas. E para encerrar, eu queria dizer para vocês assim, nós estamos no melhor momento que a gente podia estar. Tenha absoluta certeza. Com todos os seus feitos, defeitos e efeitos, essa é a sua melhor fase. Então agradeça. E tem uma outra coisa que a gente tem que agradecer. Que nós temos a oportunidade de ter a esperança do dia do amanhã para fazer mais um pouco de diferença na nossa vida. Que Deus esteja conosco e uma boa noite a todos.